O assunto agora é Zona Franca. O governo do estado entrou com uma nova ação no Supremo Tribunal Federal contra o decreto de Bolsonaro que prejudica a Zona Franca. Quem tem os detalhes ao vivo é o Leandro Guedes, com quem eu converso agora. Bom dia para você, Leandro. Olá, Larissa, bom dia a todos. Exatamente, o governo do estado entrou com uma ação de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal sobre esse decreto federal, que é o decreto número 11.052. Esse decreto é aquele que zera a alíquota do IPI, né, do imposto sobre aqueles produtos, sobre as empresas, né, que trabalham com a questão dos concentrados para bebidas aqui na Zona Franca de Manaus. O que o governo do estado alega em resumo sobre essa direta de inconstitucionalidade? Está fazendo um pedido, o governo está fazendo um pedido junto ao STF para que isso não seja aplicado, para que isso acabe sendo suspenso, porque se o decreto realmente for colocado em prática, isso pode impactar diretamente a essas empresas que atuam nesse setor dos concentrados aqui na Zona Franca de Manaus. Segundo o próprio governo do estado, o andamento desse decreto ele pode afetar aí mais de 7 mil empregos diretos e indiretos que são gerados por essas empresas que trabalham com os concentrados. Então o governo do estado já entrou com essa ação junto ao STF, inclusive o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, sinalizou que possivelmente também deva ir pessoalmente até o STF. E essa visita até Brasília é justamente para falar sobre o modelo Zona Franca, falar um pouco sobre da importância, né, desse modelo, da geração de empregos e principalmente da manutenção de todas as pessoas que já trabalham nesse setor e por conta desse decreto podem ser afetadas se realmente for colocado em prática. Então, essa ação é justamente contra esse decreto federal 11.052 que gera a alíquota do IPI sobre as empresas de concentrados aqui da Zona Franca de Manaus. Então, existe essa nova ação justamente por conta desse decreto. Inclusive, além do poder estadual, né, do governo do estado, o poder municipal aqui de Manaus já se manifestou a respeito de todas essas medidas que estão sendo adotadas e que possivelmente possam causar um impacto na Zona Franca de Manaus. Inclusive, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, durante um discurso, né, ele acabou também externando um pouco da indignação e falando sobre tudo aquilo que o governo federal tem feito e que possivelmente está afetando, né, principalmente a economia aqui do nosso estado e aqui da nossa capital. A gente vai ouvir agora um pouco do que disse o prefeito Davi Almeida. Nós temos a maior inflação de todos os tempos, nós temos o pior índice de desemprego, um ovo é 50 centavos, o pão é 50 centavos, a conserva é 15 reais, a gasolina está quase 8 reais, o gás está mais de 110 reais, a energia está cara, e aí sabe qual é o culpado do Paulo Guedes? A Zona Franca, que significa menos de 0,9% do PIB brasileiro. Pois é, essa foi a manifestação do prefeito Davi Almeida aqui da capital amazonense, justamente sobre esses aumentos, né, constantes do preço de vários produtos e principalmente sobre esses decretos que têm afetado diretamente, têm causado uma certa instabilidade e uma certa preocupação em todas as pessoas que atuam na Zona Franca de Manaus. Agora tem esse decreto federal 11.052 sobre o que zera, né, a alíquota do IPI, que também causou uma grande preocupação. Vamos aguardar o que o STF vai trazer como resposta sobre essa direta de inconstitucionalidade que foi apresentada pelo governo do estado e também sobre a possível reunião do governo do estado presencialmente no próprio STF para falar sobre o modelo Zona Franca. Que a gente, claro, continua acompanhando porque isso afeta todo mundo, não somente as pessoas que trabalham diretamente na Zona Franca de Manaus, mas todo o estado mesmo do Amazonas que depende desse modelo. Larissa? É importante a gente dar ênfase nisso, de não é uma coisa que vai afetar só o industriário, que vai afetar só o empresário, não, afeta todo mundo, porque deixa de circular dinheiro aqui na capital amazonense, aqui no nosso estado, o índice de criminalidade
pode aumentar sim, ainda mais. É importante ter em mente que isso afeta a vida de todo mundo, independentemente de estar diretamente ligado à Zona Franca ou não. Impacta até na UEA. O orçamento da UEA, parte do orçamento vem do dinheiro da Zona Franca de Manaus. Afeta todo mundo. Obrigada, Leandro, pelas informações, pelas atualizações. A gente ainda vai falar bastante de Zona Franca de Manaus, até que de fato a gente tenha uma posição para saber o que vai acontecer. Porque quando a gente fala em economia, a gente é refém do modelo Zona Franca? Mas é um modelo que está consolidado, que a gente sabe que funciona. A indústria já sofreu tanto lá no início da pandemia, agora que a gente estava vendo um reaquecimento da economia, veio esse golpe na Zona Franca de Manaus.